Paz do Senhor, alunos, mais uma semana onde estaremos estudando, dando continuidade à nossa disciplina de História de Israel. Semana passada nós caminhamos ainda dentro do mundo dos patriarcas. Geograficamente falando, até a semana passada estávamos dentro de Canaã e saímos de Canaã com José até o Egito e toda a família de José ficou em Canaã. Na aula de hoje, a partir da aula de hoje, o nosso cenário vai mudar por 430 anos. É o momento em que o povo hebreu sai de Canaã, entra no Egito e somente retornará a Canaã 430 anos depois, na verdade 470 anos depois, 430 anos no Egito, mais 40 anos de peregrinação no deserto, é o tempo que vai levar para o povo voltar a Canaã. Então o nosso cenário muda, nós precisamos entender esse cenário e a história que se passa dentro dele, tá? Conectando com a história de José, nós concluímos a aula passada falando sobre o momento que José ascendeu ao trono, na interpretação do sonho de Faraó. Falamos para vocês toda a parte histórica e mais ainda o propósito de Deus na vida de José no Egito, que era um propósito de preservação da sua família, consequentemente preservação da história da nação de Israel, que poderia ter morrido com a fome no deserto, e preservação da história da redenção, já que a nação de Israel foi escolhida para isso. Então, José agora está no Egito, sentado no trono, governador do Egito, gozando de uma boa reputação dentro do faraó, e ele tem uma ideia, ele sabe, depois de todo aquele processo com seus irmãos, que não vamos pormenorizar, mas José se dá a conhecer os seus irmãos descobrem quem é José, ocorre ali todo um processo, e depois desse processo José faz um pedido ao faraó, o pedido para que a sua família venha para o Egito, naquele tempo de crise. Lembre-se, o que trouxe a família de José para o Egito foi a fome, não era simplesmente um convite para sair da terra da promessa e morar no Egito. O próprio José tinha consciência de que Canaã era a terra da promessa, tá? Não está sendo desprezada a promessa. Gênesis 50, José, antes de morrer, vai dizer: eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos fará subir a terra que ele jurou aos nossos pais. Então, a vinda dos hebreus para o Egito tem a ver com um momento, com um instante, que era o cenário de fome, e com o propósito de Deus, que era fazê-los crescer, tá? José, quando os convida para o Egito, ainda haveria 5 anos de fome pela frente. Ou seja, dos 7 anos que José previu pelo sonho de Faraó, 2 anos se havia cumprido, e 5 anos de fome ainda se estabeleceriam, o que seria muito complicado essa viagem das caravanas da família de Jacó entre Canaã e o Egito, uma viagem de 500 quilômetros, uma viagem que cruzava regiões desérticas, o deserto do Negev ao sul, lembra do mapinha? Deserto do Negev ao sul, depois o deserto de Suez, já chegando no Egito. Era uma viagem extremamente perigosa, tá? Ou eles teriam que passar pela terra dos filisteus, vindo pela margem do mar Mediterrâneo. De qualquer forma, 500 quilômetros naquela época era uma viagem extremamente complicada. O faraó confirma, tá, a intenção de José, faz o convite formal e envia carros e caravanas para trazerem a família de Jacó para o Egito. E essa vinda era uma vinda bem interessante, tá? Vamos deixar passar esses efeitos que ficaram aí das aulas de alguns anos atrás, já não se usa mais isso hoje em dia, né? Nesse momento de vinda, um número é estabelecido. O número da família de Jacó naquele momento, contando com José e sua família, era um número de 70 pessoas. Gênesis 46, versículos 26 e 27 vai dizer o seguinte: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Então, esse era o número aproximado de pessoas da família do patriarca que veio ao Egito, que saiu a convite de José da região de Hebrom e passou a morar no Egito. Nesse contexto, há um ponto interessante. Nós não estamos falando da história de José. É importante você frisar isso na sua cabeça, na sua anotação aí, pelo seguinte: às vezes nós dividimos a história do Gênesis como sendo a história da criação, história da queda, a Arca de Noé,
Torre de Babel, história de Abraão, história de Isaac, história de Jacó, história de José. Não é assim que o Gênesis é dividido. A história de José se passa dentro da história de Jacó. A história de José está dentro do patriarcado de Jacó. Tanto que, quando Jacó chega ao Egito e encontra José vivo, imediatamente José e os filhos de José passam a pertencer a Jacó. Olha o texto de Gênesis 48:5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Rubem e Simeão, os 2 primogênitos de Jacó, Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim. Jacó inverte, há uma questão teológica e espiritual nessa inversão, tá? Mas Manassés e Efraim, os 2 primogênitos de José, agora comparados, Jacó vai dizer: os teus 2 filhos, Manassés e Efraim, são meus. Mas como assim? O cara chegou agora, está vendo o filho, chora, dá o beijo, abraça, em vez de matar a saudade, toma os filhos dele? Não é isso, é uma questão de patriarcado. A história de José está dentro e debaixo do patriarcado de Jacó. Tá? Abraão transfere o patriarcado para Isaac, Isaac transfere o patriarcado para Jacó, e Jacó não transfere o patriarcado. Ele morre e nós temos 12 patriarcas que vão formar 12 tribos, e essas 12 tribos vão crescer como povo até que uma liderança venha sobre eles. Então, 70 hebreus agora estão estabelecidos entrando no Egito. É importante que você tenha em mente esse número 70, esses nomes, porque o livro do Êxodo começa com essa história. O livro do Êxodo volta a esse ponto no capítulo 1 para começar a falar acerca da opressão. Tanto que no hebraico o nome do livro não é Êxodo. Êxodo significa saída. No hebraico o nome do livro é Shemot. É o plural para nomes, porque faz uma alusão aos 70 nomes da descendência de Jacó que vieram ao Egito. Então veja, patriarcado de Jacó, tá? História de José dentro desse patriarcado, tá? Deus confirmou esse projeto para Jacó. Lembre-se que havia um receio muito grande dos patriarcas em descer o Egito, porque Abraão desceu o Egito contra a vontade de Deus e teve problemas. Isaac pensou em descer, Deus falou com ele dizendo: não desça ao Egito, e eu vou te abençoar. Isaac obedeceu e foi abençoado. Agora chega para Jacó um convite: ir para o Egito. No mundo dos patriarcas, o Egito representava algo negativo. Vamos ver aqui um pouco da cultura egípcia. Mas a questão da idolatria, a cultura egípcia, a promiscuidade, o distanciamento daquilo que é a fé do patriarca Abraão, o fato de serem povos camíticos, tudo isso era muito negativo. A parte da história de Abraão, que desceu e teve problemas, e a história de Isaac, que Deus disse: não desça. Agora Deus vai falar com Jacó dizendo: você tem que descer. Ir ao Egito agora é um projeto meu. E Deus vai dizer a Jacó em Gênesis 46, 2:4. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Olha que coisa interessante, esse é um versículo chave, tá? Na história da nação de Israel. Esse é um versículo chave. A nação de Israel, ela sai da condição de um clã, de um grupo de nômades peregrinando em Canaã, para uma big nação que conquista todo o território de Canaã. E a passagem dessa transição de nômades para uma nação de peso, que conquista todo o território, passa pelo Egito. O Egito foi a incubadora de Deus, o lugar, a chocadeira de Deus, onde Deus disse: eu vou fazer com que esse pequeno grupo, o vermezinho de Jacó, que às vezes nós lemos no livro de Isaías, eu vou fazer com que esse pequeno grupo se torne uma grande nação. Deus fala diretamente com Jacó qual era o propósito de levá-lo ao Egito. Então, quando você estiver lendo, quando você estiver estudando, pregando, ensinando, quando você necessitar meditar e tocar no assunto da chegada do povo ao Egito, você precisa voltar a esse texto. Nós geralmente fazemos uma análise do Egito sempre pelo livro do Êxodo, a opressão, o cativeiro, mas o Egito teve um papel, um propósito fundamental no plano de Deus para o surgimento da nação de Israel. E Deus diz isso muito categoricamente a Jacó: ali eu farei de ti uma grande nação. E eles foram levados para a terra de Gósen.
Lembra-se do mapinha? A terra de Gósen ficava no delta do Nilo, chamada em Gênesis de terra de Ramsés, tá? Pode ser um nome atualizado por Moisés. Lembre-se que os nomes nessa época, eles mudaram de tempos em tempos, eles mudavam pelas conquistas, pelo faraó que mudava. Então há uma dúvida muito grande, porque alguns falam que Ramsés, apesar no livro de Gênesis, o nome Ramsés aparecer, a egiptologia vai dizer que Ramsés vai vir muito tempo depois de José. Há muito tempo depois de José mesmo, até depois do Êxodo, se você considerar a data retroativa do Êxodo. A data retroativa do Êxodo vai colocar Ramsés aí, basicamente 200 anos depois do Êxodo. Esse vai ser o período que Ramsés vai viver. Então pode ser que esse nome seja simples de atualização, mas a terra de Gósen, também chamada terra de Ramsés, era conhecida como o melhor do Egito, a melhor terra do Egito. É para onde eles vão. Vamos lembrar o mapinha? Ó, terra de Gósen. Esse mapa é interessante porque ele vai nos mostrar que boa parte dessa região era desértica, que o Monte Sinai, a Península do Sinai, Golfo de Acaba, Golfo de Suez, Mar Vermelho e os seus dois braços, Mar Vermelho, Golfo de Acaba, Mar Vermelho, Golfo de Suez. Deserto, aqui já temos Canaã, Mar da Galileia, Mar Morto, tá? Mas veja que dentro desse cenário deserto eu tenho uma faixa verde e um triângulo verde, que é o delta do Nilo. É o lugar onde o Nilo desemboca no mar Mediterrâneo, e esse lugar é extremamente próspero. Foi para aí que a família de José foi levada. Foi nesse delta do Nilo, nesse lugar próspero, que eles foram estabelecidos. Ou seja, Deus criou uma circunstância para que eles de fato pudessem crescer naquele lugar, tá? Uma viagem de Canaã até o Egito de 500 quilômetros. É importante que você tenha isso em mente, porque muita gente pensa o seguinte: se os hebreus levaram 40 anos de caminhada do Egito para a Terra Prometida, Jacó teria levado 40 anos para chegar no Egito? Óbvio que não. Tanto que Jacó morre no Egito e é sepultado em Hebrom, porque era uma viagem de 500 quilômetros, e com a tecnologia do Egito, quanto à questão do deslocamento, essa viagem era muito importante e era muito mais tranquila. Eles saem de Hebrom, estavam nos carvalhais de Mamre, e a Bíblia diz que eles subiram com toda a sua possessão, tá? Lembrem-se que pela época, pelo momento que o povo hebreu está vivendo, eles não estão preocupados em fazer registros. Eles não estão fazendo registros históricos. A tradição era oral, então a história era contada de pai para filho. Por isso ela chega com tanta propriedade em Moisés, tá? Aqui a viagem, eles saem de Canaã e vêm até a região de Gósen, tá? Mar Mediterrâneo, Canaã, Gósen, essa região verdinha bonita aí no Egito. O que era o Egito naquele tempo? O Egito passa pelo Nilo, por isso o historiador Heródoto ele usa essa frase dizendo que o Egito é uma dádiva do Nilo. Quando você vai estudar a história do Egito, você vai ver que o Egito cresce nas margens do Nilo. Tá? As comunidades que se espalhavam na região que nós conhecemos como África, no momento em que essas regiões começam a sofrer um processo de desertificação, antes de 5.000 anos antes de Cristo, esse povo que estava mais longe começa a correr para o Nilo, se aglomerar no Nilo, na região do Baixo Nilo. O Baixo Nilo é que ficava na parte de cima, tá? O Baixo Nilo, baixo porque era o lugar para onde o rio corre, o lugar para onde ele desemboca. Então, esse povo se aglomera no Baixo Nilo por causa do processo de desertificação da África, tá? Esse povo é um povo de origem camítica, está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 6. A Etiópia, que é conhecida como Cush, região de Eritreia, Sudão e Somália, era o que compreendia o Egito naquela época, e a partir dessa aglomeração desses povos no entorno do Nilo vai surgir o Egito, tá? Inicialmente em forma de nomos, ou seja, de grupos, como se fossem casas. Eles vão se reunindo aí em clãs. Cada nomos tinha o seu nomarca, que se fortaleceu muito porque era o líder do nomos, o líder daquela tribo, daquele clã, que regia a economia, regia tudo isso. E em determinado momento esses nomes se unificam, esses nomarcas unem forças e formam uma nação que passa a ser governada por um faraó. Não é um processo tão simples quanto eu falando, tá? Houve várias sucessões, nem sempre o faraó era o mais poderoso.
Os nomarcas foram durante muito tempo bastante poderosos no Egito, e o poder do faraó foi sendo gerado, produzido aí com o passar do tempo. Mas o Egito é dádiva do Nilo justamente porque ele surge dessas aglomerações às margens do Nilo a partir de povos camíticos. Só para a gente olhar o mapa atualmente hoje, né? Aqui está o Sudão, Líbia. Hoje o Egito se resume somente a isso aqui, ó. O Egito se resume somente a essa parte, mas ele era bem mais amplo, conquistava bem mais partes. Claro que outros países foram nascendo, tá? Aqui está o Mar Vermelho, aqui está o Golfo de Acaba, Golfo de Suez, aqui está Canaã, nessa pontinha aqui perto do que hoje é Jordânia, tá? Mas o Egito era bem maior, tá? Ele sofre algumas divisões, mas ele é dádiva desse rio chamado Nilo. E esse rio é importante, é o maior rio do mundo, ele tem mais de 6 mil quilômetros de extensão, tá? E é a fonte de vida e a fonte principal da economia do Egito. Já era naquela época, ainda não é hoje, mas na época em que os descendentes de José chegaram, em que os descendentes de Jacó, chegaram a convite de José, o Egito já era extremamente dependente do Nilo. A região onde eles se colocaram, a região do Nilo, era e é ainda a região mais habitada. Ó, essa foto que vocês viram em geografia bíblica, nós falamos um pouco sobre isso. Veja que a margem do Nilo extremamente habitada, a região, o demais do Egito mais escuro e essa região extremamente iluminada. Por isso se diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, quando eu penso no Egito, para onde foram os descendentes de Jacó naquela época, eu preciso pensar nessa potência mundial, eu preciso pensar naquela que naquele tempo, ao lado da Mesopotâmia, era a grande civilização. Eu diria que até maior do que a Mesopotâmia em termos de ciência, em termos de conhecimento, porque já tínhamos medicina sendo desenvolvida, arquitetura. No Antigo Egito, por exemplo, a construção das pirâmides foram uma grande marca, foram evoluindo, há pedras enormes de muitas toneladas sendo levadas aos picos das pirâmides, através de uma engenharia e uma matemática desenvolvida. Quando você estudar o Antigo Egito, inevitavelmente, você vai se deparar com as construções das 3 pirâmides de Gizé, Kelpis, Kefra e Miquelinos, construídas em tempos diferentes, mas nesse período antigo, o que demonstra essa consciência tecnológica, científica, arquitetônica, matemática, da medicina, da astronomia, tá? E infelizmente também da astrologia, do misticismo, porque toda essa estrutura intelectual estava girando em torno da sua religião. E por falar em religião, a religião do Egito era politeísta. Eles acreditavam, adoravam e serviam a vários deuses. Eles tinham na sua estrutura da religião vários deuses, e esses deuses estavam quase sempre relacionados a questões da natureza. Eram às vezes representados por imagens inteiramente humanas, imagens inteiramente animais, ou parte humana e parte animal. Um mesmo Deus poderia ser representado por várias formas diferentes. Anubis poderia ser representado como um grande cachorro, ou poderia ser representado como um homem com cabeça de cachorro. Horus, ou como um falcão, tá? Ou um homem com a cabeça de falcão. Então havia essas relações. Alguns deuses do Egito influenciavam na configuração política. Por quê? A depender do sacerdócio que estava no comando, havia mudança do faraó. Por exemplo, a influência do sacerdote na configuração política se dava da seguinte maneira: ascendeu ao sacerdócio o faraó do deus Amon. Então agora um novo faraó, conduzido muitas vezes por essa classe sacerdotal, Amenhotep, Amon-Ra, vai ser agora conduzido ao trono. Por isso que as sucessões no Egito, no trono do Egito, a sucessão do faraó, nem sempre era de pai para filho, tá? Nem sempre era de pai para filho. Isso dependia da questão religiosa, porque a questão religiosa influenciava profundamente as questões políticas daquela época. Profundamente. Então, é algo que você precisa estar atento. Alguns deuses do Egito, aí está Amon. Esse deus estava bastante relacionado com a figura de animais, né? Com a figura do cordeiro, tá? Além de Amon, nós temos Anubis, um deus relacionado ao mundo dos mortos. Veja que eu coloquei para vocês Amon, representado simplesmente pela figura de um homem, Anubis, corpo de homem, cabeça de cachorro,
tá? Aí está o deus Apis-bu, o bezerro de ouro. Então, quando você para ler no Êxodo, que o povo fez um bezerro de ouro, de onde tiraram a ideia de fazer um bezerro de ouro? Apis-bu era sempre um boi, um bezerro escolhido, tá? Um bezerro era escolhido para representar essa figura, e eles possuíam bastante imagens desse Deus que para alguns, dentro da cultura egípcia, foi o criador de todas as coisas. Apis-bu teria sido aí participante principal na criação de todas as coisas. E aqui está o deus Horus, filho de Íris e Osíris. Aí estão os pais de Horus, tá? Ó, esse aqui é Osíris, veja, cabeça de ave, corpo de homem, e a deusa Íris, de onde se origina o nome arco-íris. O arco de Deus, aquele arco colorido que vemos depois da chuva, que é o arco de Deus, dentro da cultura egípcia, era chamado o arco de Íris, da deusa Íris. Por isso eu não gosto de usar o termo arco-íris, tá? É muito comum, você vai observar, eu vou passar as outras imagens, depois eu volto, sobre os símbolos egípcios, que os deuses sempre estavam acompanhados de vários símbolos egípcios. Essa cruzinha que você está vendo aqui, por exemplo, é chamada de cruz de Anki. Essa cruz de Anki, que mais na frente ela volta na cultura pagã, no catolicismo romano, como a cruz de laço, dentro do Egito, ela era o símbolo da imortalidade dos deuses. Os deuses não eram inerentemente imortais. Então, eles vão aparecer geralmente segurando essa cruz, ou vão aparecer com ela de alguma forma perto deles, porque isso representava a vida eterna, tá? A imortalidade dos deuses. Aí está a deusa Bastes, tá? Aí está a deusa Bastes, era uma deusa doméstica, protetora da casa, representada pelos gatos. Alguns falam que eram os gatos siameses, tá? Por isso que durante algum tempo algumas pessoas defendiam que o gato tinha essa relação com o mundo espiritual. Alguns falavam do gato preto, dessa coisa toda. A deusa Bastes era a representação de uma deusa protetora da casa, a partir da imagem de uma gata, tá? E, por fim, o deus Horus. Acho que não dá para ver muito bem pela imagem, ficou distorcido na tela, mas aí no seu PDF você vai ver que na mão de Horus está a cruz de Anki, que representava a vida eterna, tá? Então, esses são deuses, são os deuses do Egito, foram esses deuses com quem os descendentes de Jacó se encontraram quando entraram no Egito. O Egito estava inteiramente impregnado pela adoração a todos esses deuses. E fora outros deuses, a deusa Heket, o deus Ra, que era o deus Sol. Todas as manhãs Ra iluminava o céu egípcio. O próprio Nilo era considerado um deus. Havia uma infinitude de deuses, deuses para proteger dos piolhos, deuses que protegiam das rãs, deuses que protegiam o Nilo, uma infinitude de deuses que havia na cultura egípcia daquela época. E o povo está justamente aí, dentro dessa cultura. É por essa razão que no deserto, aquela geração que Deus deixou morrer no deserto, ela foi tão renitente, tão insistente em tropeçar, em lembrar do Egito, tão influenciada, porque a parte dos anos vivendo dentro desse contexto de idolatria, no meio do povo de Deus vieram alguns egípcios também. Então a influência do Egito foi forte, e Deus precisou arrancar essa influência da vida dos hebreus, tá? É por essa razão ainda que depois de conquistada a terra, eles vão tropeçar no pecado da idolatria. O pecado da idolatria para Israel era muito forte, porque quando ela nasce como nação, ela nasce dentro desse contexto. Ainda que uma geração morra no deserto, uma nova geração entra em Canaã, eles vão descumprir o mandamento de Deus de eliminar todos os povos, e quando a idolatria brota lá em Canaã, alguém vai se render a ela. Por quê? Porque ainda há uma influência muito forte do berço onde eles cresceram, tá? Não era somente religião. O Egito tinha outras características, uma língua afro-asiática, tá? Que possui uma relação com a língua semítica, e um desenvolvimento da escrita a partir de 3.200 anos antes de Cristo. Eles igualmente tinham seus ideogramas, que eram os desenhinhos, tá? Que queriam dizer alguma coisa para eles, e eles evoluem dos ideogramas para os hieróglifos. E os hieróglifos aí são uma escrita muito mais complicada. Assim como os mesopotâmios, lembra da aula de geografia? Os mesopotâmios evoluíram dos ideogramas
para a escrita cuneiforme. Os egípcios, um pouco depois dos mesopotâmicos, evoluem dos ideogramas para os hieróglifos. E eles escreviam aí, geralmente em pedras, pedra de gesso, que dá uma agonia nos dentes, porque eu fui ler alguns historiadores que diziam que as crianças levavam tabletes de gesso para a escola e escreviam no tablete de gesso, registravam aí, ou em pedras talhadas, tá? E posteriormente surgiu o papiro. Importante entender que a cultura de escrever, por exemplo, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi formado dentro da cultura egípcia. Essa cultura de escrever estava lá, o material para a escrita vem daí, o papiro. Depois a ideia do pergaminho, do couro curtido, mas inevitavelmente naquele momento o papiro, depois das pedras, o papiro foi a grande revolução. Ele sai dessa condição, ideogramas, que são os desenhos nas pedras, para os hieróglifos, que era essa escrita que pouco não, que nós não conseguimos entender absolutamente nada, tá? Veja que eles talhavam nas pedras ou por meio de pinturas ou por meio de cunhagem mesmo, sistema de cunhagem de escultura, esculpiam na pedra. Isso deu a possibilitou que muitos historiadores e arqueólogos pudessem ter ainda nos dias mais contemporâneos um acesso à cultura egípcia, e posteriormente eles vão trabalhar a escrita com o papiro. Papiro é essa planta, esse é o papiro. É um junco que crescia aí às margens do rio Nilo, e do miolo que estava aqui dentro, se tirava essa casca verde, e o miolo de dentro do papiro era extraído, era prensado, passava por um processo de beneficiamento e se tornava aquilo que foi o ancestral do papel. Papiro. Então o ancestral do papel está aqui. Era extraído justamente do papiro, e isso possibilitou a escrita. É importante entendermos isso, para entendermos o que levou Moisés a escrever, por exemplo, já naquela época, os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguém diz que antes do Pentateuco, o livro mais antigo é o livro de Jó. Teria sido escrito 1600 anos antes de Cristo, enquanto o Pentateuco em 1450 antes de Cristo. Então, no período do livro de Jó, eu estou falando de 1600 anos antes de Cristo, os egípcios já estavam evoluídos na escrita, já que a escrita deles evoluiu em 3200 antes de Cristo. Então, há essa contribuição dentro da história, precisamos entender esse processo. Essa é a cultura no meio da qual o povo de Israel vai crescer. Vai chegar a 70 e vai sair alguns milhões, tá? E o momento político em que eles chegaram também é muito marcante. A família de José chega no Egito, possivelmente no Médio Império. O Antigo Império já havia passado, estão vivendo no Médio Império, tá? Um domínio da 12ª dinastia. Na egiptologia considerado um período de grande prosperidade, um período de grande crescimento. Alguns dizem que Senuserete II foi o faraó de quem José interpretou os sonhos. Esse faraó teria mantido uma boa relação com a família de José, com os descendentes de José, razão pela qual eles cresceram, e os projetos de José foram patrocinados por eles. Alguns mencionam nos dias de hoje o canal Bar Yosef, ou o canal de José. O canal Bar Yosef seria uma obra hídrica para a agricultura desenvolvida naquele período. Seria aí uma evidência arqueológica da presença dos hebreus no Egito. Não existe muita evidência do governo de José, tá? Não é muito estranho que não haja essa evidência, uma vez que o fim da relação entre hebreus e egípcios não foi muito boa. Deus detonou o Egito antes que os hebreus saíssem de lá. Então não era incomum que isso perdesse aí os seus registros mais vívidos, registros mais claros. Mas a verdade é que quando a família de José chega ao Egito nesse período da 12ª dinastia, há uma grande prosperidade, tá? Uma grande prosperidade, porque as estratégias administrativas de José estavam dando certo. Nós vamos ver aqui algumas estratégias. Essas estratégias deram certo. O Egito, ele passa pelo momento de crise, mas ele não se abala no momento de crise, porque ele tinha aí estrutura para sustentar. Então o Egito teve prosperidade, inclusive, sob a administração de José, ele consegue crescer, avançar e de alguma forma se enriquecer, o Egito enquanto instituição, tá? Nessa questão do Médio Império temos prosperidade agrícola e obras hídricas. Apesar da seca
que assolava aquela região, os projetos de José viabilizaram essa agricultura. Essas obras e prosperidades possuem relação direta com a administração de José, tá? E esses projetos agrícolas e evolução dos métodos de estocagem possibilitaram que o Egito tivesse reserva de comida. Ou seja, os projetos agrícolas otimizaram, aumentaram, ampliaram a produção. A evolução dos métodos de estocagem de comida possibilitaram com que eles tivessem aí comida guardada por algum tempo. Tudo isso debaixo da administração de José. Esse é o contexto que a família de José encontra quando chega no Egito. Ainda haveria 5 anos de seca em todo o mundo, mas o Egito estava preservado. Por quê? Salmo 105. Antes de chamar a fome, Deus enviou um homem chamado José, que foi ali para preparar o caminho. E na preparação do caminho, na administração de José, ele preserva o Egito, e na preservação do Egito ele está preservando a história da nação de Israel. Que administração espetacular foi essa? Vamos extrair alguns itens dessa administração de José. Em Gênesis 47, nós vamos ver aí, a partir do versículo 14, algumas medidas administrativas que José tomou. Primeiro, ele tirou toda a moeda de circulação. À medida que o povo ia comprando, ele não ia devolvendo a moeda para o mercado. Ele estocou toda a moeda, ouro, prata, tudo que havia de precioso, ele estocou na sala do faraó. Então ele tirou a moeda de circulação. Ele quebra a possibilidade de o povo seguir comprando. O que é que ele faz depois disso? Ele recolhe todo o gado, porque quando o povo não tem mais moeda, ele agora vai comprar com gado. O gado passa a ser e pertencer ao faraó. Primeiro, toda a moeda e todo o estoque de ouro, toda a reserva, todo o lastro financeiro, agora está na mão do faraó. Depois José faz com que todo o gado pertença ao Egito. Quando o povo já não tem mais gado para comprar terra, José faz com que eles comprem comida com a sua terra, ou seja, quando o povo já não tem mais gado para comprar comida, José diz, beleza, agora paguem pela comida com as suas terras. Todas as terras passam a ser e pertencer ao Egito, as terras passaram a pertencer ao faraó, e agora o povo começou a trabalhar nas terras, pagando 1/5 da produção. Não entendeu? Você deve estar com raiva de José, né? Eu demorei também aí, pelo menos uns 30 minutos, para entender o que José quis fazer. E parece que José escravizou, porque de fato é o que o texto vai dizer, que de uma ponta a outra José escravizou todas as almas que estavam no Egito. É o que o texto bíblico vai dizer. Mas analise o texto e entenda o seguinte: tudo o que José fez foi transferir a responsabilidade pelo sustento de tudo, inclusive principalmente do povo, para o Estado. Ele recolhe a moeda, o povo não tem mais moeda, o povo agora entrega o gado. A quem pertence o gado? O gado pertence ao Estado, pertence ao faraó. Quem tem que alimentar o gado? Já não mais o povo, agora o faraó. Mas quem vai cuidar do gado? O povo, porque o faraó não podia cuidar. O povo não tem mais gado, entra a terra. Terra pertence ao faraó. Quem tem a obrigação de cuidar da terra? O faraó. Mas quem vai cuidar da terra? O povo. Por isso que José, o que é que ele faz? Quando o povo perde suas terras, todo mundo passa a ser agora escravo do faraó, o faraó é responsável por esse povo. Esse povo vai trabalhar na terra que pertence ao faraó, ele vai produzir tudo, mas ele vai devolver ao faraó simplesmente 1/5. Ou seja, 20% da produção vem para o Egito, 80% da produção ficava com os trabalhadores. A terra pertencia, o faraó fornecia semente, o faraó fornecia insumos, o faraó cuidava do gado, o faraó cuidava, era responsável por tudo, porque tudo pertencia a ele, e o faraó recebia em troca disso 20% da produção, 80% ficava com o povo. Então a estratégia de José foi bem interessante. Ela responsabiliza o Estado para cuidar do povo e ela faz com que o povo produza para manter o Estado. Ou seja, ele criou literalmente uma relação aí simbiótica entre Estado e povo e não houve nenhum antagonismo. Então não podemos ler tão negativamente essa expressão que diz que José escravizou o povo de uma ponta a outra. Na verdade, de fato, eles passam a pertencer ao faraó, mas não é uma escravatura no conceito do chicote, tá? É uma escravatura no conceito de que eles perderam o domínio sobre suas terras, propriedades, tudo pertenceu ao faraó, mas não perderam a posse. Continuaram na posse e continuaram desenvolvendo os seus trabalhos. Mais na frente, Flávio José vai dizer que após a crise da fome, José entregou as terras de volta ao povo em usufruto. Terra pertencia ao faraó, mas o povo agora era usufrutuário dessa terra, tá?
E só para que você entenda, lembra que eu falei da origem do Egito, a aglomeração de nomos no entorno do Nilo, os nomarcas que eram os líderes desses nomos, que se fortaleceram. Esse sistema de Faraó, de José, na administração de José, ele quebrou o poder dos nomarcas, fragilizou e aumentou, ampliou considerável e profundamente o poder do Faraó, que agora estava fortalecido. Por isso que, no momento seguinte, no instante em que nós entramos no Êxodo, nós vemos um Faraó todo-poderoso, Senhor das duas terras, Alto e Baixo Egito, a representação da encarnação dos deuses, essa coisa toda, esse fortalecimento veio também dentro do processo da administração de José, tá? É importante que tenhamos isso na cabeça. Talvez estudando você se depare com alguma informação, ou escutando algum pregador, eu já escutei pregadores dizendo isso, de que José foi favorecido porque no momento em que ele chegou ao Egito, o Egito estava dominado por outros povos semitas, ou seja, povos que também eram descendentes de Sem, que não era a linhagem de Jacó, mas que eram descendentes de Sem, filho de Noé. E esses povos semitas, como os hebreus também eram semitas, teriam favorecido José. Veja bem, as evidências históricas apontam muito mais para um governo egípcio do que para um governo semita nos dias de José. Esse povo semita, de quem alguns querem falar, é o povo Ixo, tá? Esse povo Ixo era um povo semita, tinha uma origem em Sem, um povo meio que nômade, tá? Um povo meio que nômade e que esteve no Egito. Mas quando eu considero o povo semita, os Ixos no Egito, se eu digo que José governou nesse período, eu vou ter que reduzir a informação de que os hebreus tiveram 430 anos no Egito para 215. Qual o problema disso? O problema é que a Bíblia diz que eles estiveram 430 anos no Egito. E se eu considerar a ideia de que José chegou no Egito durante a dominação dos Ixos, esse povo semita, o meu cálculo só vai dar 215 anos, tá? 215 anos de estada do povo no Egito, ou seja, a Bíblia estaria errada. Alguns querem fazer um conserto com Gênesis 15, 13, tá? Para dizer que quando Deus falou para Abraão que sua descendência será cativa no Egito por mais de 400 anos, como se tivesse Deus começado a contar a partir daquele ponto, a partir do momento que falou para Abraão, até o momento que o povo saiu do Egito, que para mim é um equívoco, tá? Então, o cenário, as evidências históricas são contrárias à ideia de que, quando José chegou no Egito, o governo era semita. O cenário é muito mais para um governo egípcio. Vamos ver? Primeira coisa que eu coloco para você: todos os nomes mencionados na Bíblia são egípcios. Potifar, aquele a quem Ra deu, ou um presente de Ra. Potifar, tá? Um nome extremamente egípcio. Azenate, a esposa de José, aquela que pertence a Neite. Neite era uma deusa da guerra e da caça, um nome egípcio. Safenat Paneia era o nome egípcio que se deu a José. Chamaram José de Safenat Paneia. Safenat Paneia significa o que dá o alimento da vida, também um nome egípcio. Os nomes que aparecem na Bíblia durante aquele período são todos nomes de origem egípcia, não são nomes de origem semita. Eu falei antes para você que a língua egípcia era uma língua afro-semita. Era uma língua que teve mescla, que teve mistura, tá? Mas era um idioma próprio, com um sistema de escrita próprio. E todos os nomes que vão aparecer na Bíblia acerca do período de José são nomes de natureza egípcia. Segundo, costumes mencionados. Por exemplo, José se barbeou quando compareceu diante do Sesostes II, do faraó, se é que foi Sesostes II. Por que José teve que se barbear e cortar o cabelo? Porque os egípcios tinham como sendo imundo o pelo no rosto e o pelo na cabeça, principalmente por causa dos piolhos. Os povos semitas eram diferentes. Os povos semitas eram barbados. Enquanto os egípcios eram imberbes, não tinham barbas, os semitas eram barbados. Eles priorizavam a barba como sinal de honra e também tinham cabelo longo. A cultura de se barbear era do povo egípcio, de tirar os pelos do rosto e da cabeça e do corpo. Era uma cultura do povo egípcio, como aconteceu com José diante do faraó. Um outro ponto é o afastamento de José dos seus irmãos na hora do jantar. Quando seus irmãos vêm comer, José não está com eles, porque um egípcio não se sentava para comer com um semita. Para o egípcio, aquele povo que vinha
do nomadismo, de andar por aí, era um povo sujo, era um povo imundo. Então não havia essa mistura, não poderia haver essa mistura. José respeita a cultura egípcia e se afasta. Se o governo fosse semita, não haveria nenhum problema, porque os íxos semitas, os hebreus semitas, todos teriam aí uma mesma raiz. Outro ponto, esse ponto é forte, é a questão da profissão, da forma como a profissão dos irmãos de José era vista, tá? Quando José enfatiza para o faraó que os seus irmãos eram criadores de gado, isso possivelmente tem o condão de encantar o faraó, talvez em razão do deus Amon, que estava ligado aí à criação da figura do carneiro, à criação de gado. José vai dizer: faraó, meus irmãos são todos criadores de gado. Aí o texto de Gênesis 46, 34 vai dizer o seguinte: José orientando seus irmãos: quando vocês chegarem diante do faraó, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Possivelmente essa palavra abominação ela está posta aí no sentido antitético, ou seja, abominação é a forma como Moisés possivelmente descreve o fato de que poderia haver uma veneração dos egípcios em relação aos pastores de ovelhas, já que as ovelhas estavam ligadas ao deus Amon. Então, é abominação por quê? Porque a idolatria era vista como abominação. A veneração a qualquer coisa que não fosse Deus era vista dentro da cultura hebraica como abominação. Então, quando Moisés escreve, ele está dentro desse contexto. Essa palavra pode estar sendo usada no sentido antitético. A verdade é que o fato de serem pastores de ovelha fazia diferença para os egípcios, não faria para os íxos, não faria diferença para um povo semita, porque esse povo semita também seria pastor de ovelhas. Então, veja que os indícios de um governo egípcio são muito mais fortes do que os indícios de um governo semita, de um governo ixo, tá? Um outro ponto que a gente pode destacar é o idioma. Veja que a Bíblia vai dizer que houve um momento em que os irmãos de José falavam, José entendia, os irmãos não sabiam que eles estavam entendendo, porque José conversava com eles falando o idioma egípcio, enquanto eles falavam o idioma hebreu, a língua semita, tá? Então, o idioma é um ponto muito forte. Tá? José falava por meio do tradutor, os seus irmãos não sabiam que José lhe podia entender. Por quê? Porque José estava falando com eles em outro idioma. Se o governo fosse semita, a língua seria muito próxima, porque a língua semita ela tem basicamente uma mesma raiz. Tá? Então, a língua é uma evidência. Um outro ponto de evidência é na morte de Jacó, o ritual de embalsamamento. Não era costume dos hebreus, dos semitas, embalsamar. Você não vai ver a Bíblia falando de Abraão embalsamando Sara, de Jacó embalsamando Raquel, mas Jacó morreu no Egito, foi embalsamado e foi levado em um cortejo de honra desde do Egito até Hebrom, o que mostrava o prestígio que José tinha diante do faraó. Então veja, se você escuta um pregador falando, ou um ensinador ensinando sobre o fato de que o momento em que José chega no Egito há um governo semita e não um governo egípcio, você precisa ficar atento às evidências que ele vai te dar, porque biblicamente essas são as evidências que nós temos, e todas essas evidências estão apontando para um governo eminentemente egípcio. Os íxos vão invadir o Egito algum tempo depois da morte de José, tá? E isso vai ser inclusive um argumento para que os egípcios se enfureçam contra os hebreus e os escravizem. Até determinado ponto, a estância dos hebreus no Egito foi pacífica. Eles cresceram, se desenvolveram terra, e ela vai se tornar um cativeiro justamente no momento em que povos semitas invadem o Egito e geram uma má impressão para os egípcios. Maravilha? Então, esse foi o contexto em que Jacó veio com os seus filhos, com toda a sua família, com todas as suas possessões, e se estabeleceu aí no Egito. Nesse estabelecimento morre a primeira geração dos patriarcas, né? Todos os patriarcas morrem, são sepultados em Hebrom, à exceção de José, que pelo seu cargo de honra foi sepultado no Egito, mas que fez um pedido. Gênesis 50, de 24 a 26, ele vai dizer: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui,
E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, cultura egípcia, e o puseram num caixão no Egito. Depois, lá em Josué capítulo 24, creio, será mencionado o lugar da sepultura de José, que foi levado literalmente do Egito. Ou seja, chegam com José, muitos anos depois, nós estamos falando aí, José chega ao Egito aproximadamente com 30 anos de idade, é o momento que ele ascende ao trono, ele morre aos 110, então aproximadamente nesses 80 primeiros anos da história dos hebreus no Egito, foi um período de estabelecimento, período de crescimento, período de conquista de espaço, tá? E o que acontece? Depois desse período, aí sim vem os íxos. Os íxos invadem o Egito, num período entre a morte de José e o surgimento de Moisés. Eles dominam o Egito por muito tempo. Era um povo de origem semita, era um povo que tinha uma característica diferente nas guerras, que era a utilização de carros de guerra, que até aquele momento o Egito não utilizava. Passou a utilizar a partir do momento que se libertaram do domínio dos Hicsos, tá? Esse povo gerou problemas enormes para o Egito, porque dominaram a região mais rica do Egito, que foi o Baixo Egito. Eles empurraram os egípcios para o Alto Egito, para a cidade de Mênfis. Muitos faraós se meteram na batalha, cidade de Tebas, se meteram na batalha contra os Hicsos e perderam essas batalhas, porque eram povos que realmente se fortaleceram. Então, eles jogaram os egípcios para a cidade de Mênfis, eles estabeleceram o governo na cidade de Tebas, e veja bem, eles chegam na 13ª dinastia, mas eles são os que estabelecem a 15ª e a 16ª dinastia. E aí vão incorporando a cultura egípcia para si naquilo que interessava, e também vão deixando um legado positivo e negativo para os egípcios. Positivo, os carros de guerra são introduzidos no contexto das batalhas egípcias. Tanto que quando o Mar Vermelho fecha, o canto é esse: Deus afogou o faraó e os seus cavalos e os seus carros. Cultura dos Hicsos. Negativa por quê? Por ser um povo semita, isso gerou ódio nos egípcios de povos semitas. E os hebreus, descendentes de Jacó, eram povos semitas. Tá? Houve aí uma influência, eles jogam a dinastia do Egito para o Alto Egito, como eu falei para vocês. Eles estão na região norte, na região mais próxima, eles jogam para a região mais desértica, tá? Eles fundam sua capital, eles dão nome a vários no delta do Nilo, e eles produzem esse sentimento antissemita, ou seja, o ódio pelos povos de origem semita. Eles se enfraquecem com o passar do tempo, o Egito não deixou de insistir na reconquista do seu território e acabam sendo expulsos, são vencidos pelo Egito, pelos egípcios, que agora dominam outra vez tanto o Alto quanto o Baixo Egito. E nessa dominação, tanto do Alto quanto do Baixo Egito, agora, quando os egípcios se estabelecem outra vez no poder, eles têm um ranço dos povos semitas. Eles agora estão olhando para os hebreus com outros olhos. Por quê? Porque um povo semita veio, e um povo semita nos fez passar todos esses anos, algo aí como quase 300 anos, debaixo de dificuldades. Esse povo semita pode nos trazer problema. Por quê? Porque os descendentes daquele governador José agora são muitos, e nós poderemos ter problema com eles. Aí nós já entramos no livro do Êxodo, e o argumento para a opressão. Até esse ponto, os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, o povo de Israel era livre, tranquilo, cresceu, se multiplicou. Mas aí alguém tem um vislumbre. Primeiro, uma observação. Depois que eles retomam o poder das mãos dos íxos, alguém olha e diz o seguinte, Êxodo 1:7: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Essa é a constatação. Chegaram aos 70 e agora a terra está cheia deles. Principalmente no período dos íxos, possivelmente eles tiveram ainda mais privilégios, porque eram povos semitas, e os íxos também eram semitas. Então, esse crescimento foi tão grande que eles se fortaleceram. E aí, de repente, alguém faz uma conclusão no versículo 10, dizendo: eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam da terra.
O Egito agora considerava algumas coisas. Primeiro, considerava o povo de Israel como mão de obra. Então eles não queriam que eles fossem embora da terra, porque eles representavam uma mão de obra barata, tá? Escrava, inclusive, nessa reconstrução do Egito depois de mais de 200 anos de guerra com os íxoos. Segundo, os íxoos eram povos semitas, então na lógica deles, o Egito sempre foi alvo de tentativas de invasão de povos semitas. Na lógica dos egípcios era o seguinte: se vier povos semitas, e esses que também são povos semitas, se juntarem a eles, eles irão nos dominar. Eles pelejarão contra nós e serão realmente mais numerosos, e nós estaremos em vantagem. Então vamos escravizar esse povo. E aí, o que acontece? O texto vai dizer que um faraó que não conhecia José se levanta e escraviza aquele povo. Por que o faraó não conhecia José? Não é que ele não conhecia a história, claro que ele conhecia a história, ali estava o povo. Como é que aquele povo chegou no Egito? A olhar para aquele povo e inevitavelmente remetia a José. Então tenha cuidado, tá? Já vi muita gente boa dizendo: o faraó não conhecia José, a história de José foi apagada. É impossível. A sepultura de José estava em destaque porque era uma sepultura de um governador, possivelmente com uma esfinge, onde estava o seu caixão, e milhares de hebreus que estavam ali sempre responderiam a pergunta: como esse povo chegou aqui? Através de José. Onde está José na história do Egito? Aí está o povo. Esse faraó não conhecia José no sentido de que as dinastias não eram hereditárias, esse faraó não veio da mesma linha, possivelmente do faraó que exaltou José. O tempo havia passado, ou seja, eu estou aqui falando de mais de 300 anos depois de José, e o fator divino, Deus gera esse endurecimento, porque Deus disse a Jacó: estou te levando para lá para te fazer uma grande nação. Já é uma grande nação, não dá para ficar no Egito, não pode ficar no Egito. Eu tenho que levar vocês a viverem o cumprimento da promessa. O Egito era confortável, o Egito era bom, tinha cebola, pepino, melão, não sei que graça tem em comer pepino e cebola, mas eles desejavam os alhos do Egito, né? Os alhos, alho poró principalmente, era possivelmente aí o mais cultivado. Eles desejavam comer os alhos, as cebolas do Egito, então era muito cômodo. Deus permite que esse faraó se endureça para começar a provocar essa ruptura, esse arranque, esse desarraigamento do povo de Israel do Egito e caminhar em direção à terra prometida. Esse faraó tem receio de rebelião, esse faraó tem a possibilidade de mão de obras baratas, esse faraó pretendia reconstruir. Então, ele junta uma coisa com a outra, oprime e escraviza o povo hebreu, tá? Ele aproveita que o povo hebreu está lá, mas não tem experiência com guerra. Eles estão aí há aproximadamente 300 anos, mais ou menos, 300 anos, simplesmente pastoreando, plantando, comendo, nunca guerreando. Então ele aproveita essa inabilidade com a guerra e os escraviza, e vão aí construir, o povo vai começar a construir os monumentos do Egito, vão trabalhar de construtores. E aqueles homens que eram pastores agora são obrigados a ter agregado à sua cultura artesanato, pintura, construção e outras coisas mais que eram necessárias e que foram importantes na formação do povo. Então, mesmo nesse tempo de cativeiro, de opressão, que vai durar aí, eu estimo, mais ou menos 110 anos, ou seja, 430 anos, eu diria que 320 anos eles estiveram bem, tranquilos no Egito, crescendo, multiplicando-se como pastores. 110 anos foi um período de opressão aproximadamente. Nesse período de opressão, até nisso Deus trabalha, porque leva o povo a entender e aprender outros ofícios que serão necessários para eles enquanto nação lá na terra de Canaã. Então, há essa opressão e eles começam agora a fazer parte dessa reconstrução, desse momento áureo do Egito, até que começa a surgir os rumores de um libertador. É isso mesmo, Moisés. Alguns sacerdotes egípcios começam a dizer que ouviram que há uma promessa, há um plano de fuga dos hebreus baseados em uma promessa de que Deus levantaria um libertador. E aí, com base nessa promessa, eles começam a oprimir ainda mais o povo, recrudescem a opressão, que é o momento em que nasce Moisés. E nós estamos já olhando para o Êxodo, que será o tema da nossa aula da semana que vem. Veja como é importante, a partir de agora nós vamos caminhar por saltos, tá? Vamos caminhar um pouco mais
mais rápido, porque toda a base já foi dada, você já entendeu toda a estrutura de formação étnica, toda a estrutura de formação religiosa, de crença do povo hebreu a partir dos patriarcas e desse momento, dessa estada no Egito, e a partir desse ponto em diante, nós vamos ver o êxodo, o estabelecimento, o surgimento da nação jurídica de Israel, o estabelecimento na terra, juízes, monarquia, dentro da monarquia os incidentes, cativeiros, divisão do reino, tá? E finalizaremos com o nosso período interbíblico nas nossas próximas aulas. Então, quero que você fique ligado, quero que você leia a Bíblia e quero que você acompanhe bem as nossas aulas. E qualquer dúvida, eu estou conectado com você. Deus abençoe a sua vida.